Pessoal, graça e paz de Deus para o teu coração nesse dia, neste momento. A palavra de Deus que eu tenho para compartilhar com você que está me assistindo hoje, nesse dia, nesta hora, se encontra no livro de Jonas. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nos conta a história de Jonas. Deus tinha uma missão para Jonas. Deus tinha uma missão que Jonas tinha que cumprir. Deus falou com Jonas assim: Jonas, vá até aquela cidade chamada Nínive e clama aquele povo e diz que a maldade daquele povo se achegou ao trono do Senhor, que a maldade daquele povo, daquela cidade se subiu ao trono do Senhor e Deus o Senhor, irei destruir aquela cidade em 40 dias. Jonas, rebelde, não quis obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jonas tentou fazer o caminho oposto. Veja bem, Jonas tentou fazer o caminho oposto. Isso é para provar que quando Deus manda você fazer algo, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus, senão Deus dá o jeito dele de você fazer aquilo que ele pediu para você fazer. Voltando à história de Jonas. A palavra de Deus nos diz que Jonas, ele pegou um barco e foi o sentido contrário para ir para uma cidade chamada Tarsis, o lado oposto daquilo que Deus tinha pedido para Jonas fazer. Jonas não quis fazer aquilo que Deus pediu para ele. Falei: Senhor, eu não quero fazer não, pede para outro. Seria a mesma coisa que fosse isso nos dias de hoje. Quando Deus te pede alguma coisa para você fazer, você fala assim: não, Deus, pede para outro. Jonas entrou nesse barco e a palavra do Senhor nos diz que quando ele entrou nesse barco para ir para a cidade de Tarsis, sentido oposto da cidade de Nínive, que Deus tinha pedido para Jonas ir, o mar, que estava calmo, começou a ficar violento e começou a bater naquele barco de forma violenta, ao ponto de que os marinheiros, as pessoas que estavam naquela embarcação, sentissem medo, ficassem preocupados, achando que o barco iria se arrebentar. A palavra de Deus nos diz que os marinheiros, cada um começou a clamar aos seus deuses e chegaram até Jonas e falou a Jonas que se encontrava dormindo no barco e falou assim: olha, acorda e clama ao teu Deus, porque o mar está revolto, o mar está violento e vai arrebentar com o nosso barco. Mas Jonas já sabia o motivo porque o mar estava daquela maneira, porque ele tinha desobedecido a voz do Senhor. E ele, vendo aquela situação, aquele desespero daquelas pessoas, ele mesmo disse: olha, eu sei o porquê o mar está violento, porque eu desobedeci a voz do Senhor, mas me pegue e me jogue fora desse barco, me joguem ao mar, que o mar vai se aquietar. E foi isso que eles fizeram. Jogaram Jonas no mar e o mar se aquietou. A palavra do Senhor nos diz que quando jogaram Jonas no mar, veio um grande peixe e engoliu a Jonas. E Jonas permaneceu na barriga daquele peixe por 3 dias e 3 noites, diz a palavra do Senhor. E nesse período, Jonas, que se encontrava lá, se entristeceu. E quando Jonas se entristeceu, ele se reconheceu aquilo que ele tinha feito e se arrependeu e orou ao Senhor. E quando ele orou, se encontrava em tamanha tristeza, em arrependimento, e ele orou ao Senhor e Deus ouviu o clamor de Jonas de dentro da barriga do peixe. Mais uma coisa que Deus falou comigo na palavra, que eu quero falar para você: independente da situação, por mais absurda que seja, por mais absurda que seja, por mais difícil que seja você orar, dependendo da situação, dependendo do lugar, achando que Deus não vai te ouvir, Deus fala assim: eu te escuto. Porque Deus escutou o clamor de Jonas de dentro da barriga de um peixe.
Para Jonas era quase que impossível de Deus ouvi-lo dentro daquele mar, de dentro da barriga do peixe. E a palavra do Senhor nos diz ainda que aquele peixe, Deus deu ordem àquele grande peixe, e ele vomitou Jonas aonde? Na terra de Nínive, aonde Deus tinha falado para Jonas ir. E quando ele desceu àquela terra, ele obedeceu à voz de Deus e falou àquele povo da cidade de Nínive que a maldade daquele povo tinha se achegado ao trono do Senhor e que Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias. Aquela notícia circulou a cidade, chegou até o rei da cidade de Nínive e o rei decretou para que todos tirassem as suas vestes, para que todos se arrependessem e vestissem sacos, como representava-se como se fosse humilhação, se humilharem na presença do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. E começaram a clamar. E devido àquele clamor, àquela humilhação daquele povo, aquele arrependimento, a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e não destruiu a cidade de Nínive. Mas olha para você ver que interessante. Deus, ele tinha colocado essa missão para Jonas fazer. Era Jonas que tinha que ter ido lá avisar aquela cidade. Deus escolheu você. Escute bem aquilo que Deus está falando no seu coração nesse dia de hoje. Essa palavra é para você que está me assistindo. Às vezes Deus já te entregou um ministério nas suas mãos. Deus já te entregou algo para você fazer, ou já te pediu algo para você fazer, já te deu uma direção para você agir, para você caminhar em frente, para você seguir adiante. Ou Deus está te levando para uma outra cidade. Deus está te tirando da zona de conforto, está te tirando da zona de conforto, presta bem atenção, e está te tirando dessa zona de conforto, está falando: filho, agora eu vou tirar você daqui, filha, e vou te levar até aquela outra cidade, porque lá tem pessoas precisando de você. Escute bem. A palavra do Senhor diz que Jonas não quis obedecer a Deus, mas aquelas pessoas daquela cidade, em que eram muitas, precisavam da vida de Jonas. Precisavam ouvir o recado de Deus para dar tempo do arrependimento. Deus está falando com você. Aquilo que Deus entregou para você fazer é para você fazer. Não peça para outro fazer, porque Deus não vai passar para outra pessoa, não. Deus está falando: aquilo que eu entreguei nas tuas mãos é para você fazer, porque Deus, ele se responsabiliza. E a palavra do Senhor nos diz nesse texto maravilhoso que a desobediência traz desespero, a desobediência traz tristeza, mas a palavra do Senhor também nos diz que a obediência salva. Por causa da obediência de Jonas, depois aquelas pessoas foram salvas. A obediência traz libertação. Aquelas pessoas foram libertas daquele pecado e se arrependeram. A obediência traz bênção para a tua vida. Então, que nesse dia de hoje você obedeça a voz do Espírito Santo de Deus e não fuja daquilo que Deus tem para você. Porque se for preciso, Deus move céus e terra e até mesmo o mar e te coloca na direção que Ele quer que você faça. Porque aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para você fazer, Ele não vai entregar para outra pessoa. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Fique na paz em nome de Jesus Cristo.